Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 8 a 10 e capítulo 2, 1 e 2. Diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, como nós estamos lá fazendo a exposição sequenciada, versículo por versículo, de 1 João, então eu preferi começar hoje lendo do versículo 8 até o 10, para que a gente saiba qual o contexto desses dois primeiros versículos do capítulo 2, até porque, se você observar, não existe divisão no texto. O capítulo 2 continua o tema Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. O versículo 5 começa dizendo que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Primeiro tópico do título que foi lido agora. Depois ele vai falar que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, pecado é o segundo ponto desse bloco. No versículo 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão dos pecados, terceiro ponto. Sobrou a propiciação, que vai entrar no capítulo 2, versículos 1 e 2. E como do versículo 5 ao versículo 10 a gente é confrontado com o próprio pecado, é confrontado ao ver o pecado sendo exposto, porque se nós dissermos que não temos pecado, nisso nós já estamos pecando, porque fazemos Deus de mentiroso e estamos nos enganando. E isso mostra, juntamente com essa exposição do pecado, o texto mostra a necessidade da gente confessar cada um deles. No versículo 9, sabendo que nós estamos clamando a um Deus que é fiel e justo para perdoar esses pecados. E que nós também temos nele a purificação de toda injustiça através do seu sangue. O que ele vai requerer de nós quando nós confessamos esse pecado e ele nos perdoa? Que nós tenhamos um coração livre das amarras do mal e um coração perdoador. É isso que a gente vai ver analisando 1 João capítulo 1. Então, hoje a gente vai falar a respeito dessa parte que traz a certeza que os nossos pecados, que são indesejados, têm conserto na pessoa de Cristo. Então, no versículo 1 do capítulo 2, que ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nessa parte A, nós vemos que o pecado é indesejado. Esse é o meu primeiro ponto de hoje à noite. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Existe um objetivo da escrita desse ponto na carta. Então, João começa essa parte se dirigindo amorosamente aos seus leitores. Se a gente for olhar para os versículos anteriores, está falando sobre o nosso pecado e a necessidade de confessar esse pecado. Talvez esse tom amoroso soe um pouco estranho. Quando eu falo sobre o meu pecado, o que eu posso esperar primeiramente é uma punição. Mas João traz a característica de que Deus é fiel e justo para perdoar. Então, ele falou que Deus é luz, nele não há treva, ou seja, não há pecado. O pecado está em nós, precisa ser confessado e há perdão para esse pecado. E agora ele vai finalizar mostrando como esse perdão acontece e como Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então, ele começa também falando de forma amorosa, dizendo filhinhos meus. Mas não é só amor, é também autoridade. Esse Pai amoroso que é Deus também tem autoridade, porque esses filhos não são qualquer pessoa, são filhos dele, que ele pode chegar e orientar
repreender e também tratar com amor. Em alguns momentos, nós precisamos ser sim tratados com dureza e com a exposição clara dos nossos erros. Não é dizer você está mais ou menos certo, é dizer você está errado. Porque se a gente diz está mais ou menos certo, então eu estou dando uma certa margem para que você se sinta confortável com o seu erro. Então, em determinados momentos, sim, nós vamos ver na palavra de Deus palavras duras em relação ao nosso pecado, com vistas ao nosso conserto. E em outros momentos, o Pai vai buscar nos orientar em amor, através das admoestações, das exortações, dos ensinamentos que vão vir carregados de carinho e de cuidado que Ele tem destinado a nós. De forma semelhante a João, a gente vai ver o apóstolo Paulo tratando para com os irmãos de Tessalônica, com relação a essa expressão filhinhos ou filhos. Então, 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12 vai dizer: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Do mesmo jeito que João escreve, dizendo, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, Paulo também escreve como um pai a seus filhos, exortando, consolando e admoestando para que eles vivam de modo digno de Deus, que chama para o seu reino e glória, ou seja, para que eles vivam em santidade. O resumo é isso. Então João escreve essas coisas, tudo o que nós vimos no versículo 5 até o versículo 10 e mais à frente, para que a gente não peque. Não só o pessoal daquela época, mas a gente, lendo esse texto, tem essa orientação. Nós não devemos pecar. O pecado em momento algum da nossa vida é aceitável. Em momento algum. Aí eu vou usar só uma ilustração, a mentira. Não existe mentira boa, não existe uma mentirinha de nada, não existe uma mentira saudável, sempre ela vai ser prejudicial e às vezes ela é irreparável. Então o pecado de modo algum vai ser aceitável na nossa vida, principalmente em vida de pessoas que são regeneradas. Ele na nossa casa é uma derrota. O pecado no nosso trabalho é extremamente prejudicial e na igreja é uma desgraça. E lendo tudo o que nós temos lido, ouvindo as orientações apostólicas, a conclusão que nós podemos chegar é que nós não devemos pecar. Isso é inadmissível aos olhos do Senhor, que os seus filhos se comportem como seres pecaminosos. Mas aí a gente vai para a parte B do versículo número 1 e diz, se todavia, João trabalha com a questão que há uma possibilidade de pecar, porque nós somos falhos. E aí ele vai dizer, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, primeiramente nós vimos que o pecado é indesejado. Nós não devemos cometê-lo, mas se cometermos, temos um advogado. Essa é a segunda parte do texto. Então é preciso nesse instante entender que o perdão dos nossos pecados nunca vai promover uma vida devassa. Quando ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, ele complementa dizendo, e nos purificar de toda injustiça. Aquele que é perdoado dos seus pecados é também purificado da injustiça, para que ele não viva na prática do pecado. Então nós temos sim dificuldades quanto à nossa carne, vamos errar em determinadas questões, mas temos que sempre observar que a nossa vida deve ser pautada nesse perdão que é dado e nessa purificação que é concedida. Então quem é perdoado deve viver como perdoado, vigilante nas suas ações. Eu sei que eu tenho dificuldade de, por exemplo, utilizando algo que eu vi hoje, com bebidas alcoólicas. Então eu não chego nem perto. Um rapaz hoje, depois pela manhã no mercado, estava na minha frente e a fila que nós estávamos era de lado a um local, um expositor de vidro cheio de uísque. E ele olhava assim de lado e voltava, olhava de lado e voltava, e a esposa do lado.
já sabendo que ele gostaria de comprar, mas que ela não desejaria que ele fizesse isso. Talvez ele tenha uma dificuldade muito grande com o alcoolismo, por isso aquela intenção de sempre se virar para ver ou o preço ou o tipo de bebida que estava sendo exposta ali. Mas já que ele tem esse tipo de dificuldade, ele precisa ser vigilante nas suas ações, independente dele ser crente ou não, porque muito provavelmente ele não perceba, mas as pessoas que estão à sua volta percebem o prejuízo que é causado pelos seus pecados. E nós também precisamos ser vigilantes para que a gente não volte a cometer os mesmos erros. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor e pedimos perdão por alguma coisa, que tempos depois nós voltamos a cometer e vamos pedir perdão novamente. E isso vai virando um ciclo vicioso que nós não conseguimos mais sair dele. E aí aquele pecado vira o que é chamado jocosamente por muitas pessoas de pecado de estimação. A gente pode ter animal de estimação, mas o pecado de estimação não existe. Então a gente precisa ter vigilância para que nada nos tenha maior estima do que uma vida de santidade. E que o nosso coração seja sempre alegre pela segunda oportunidade que a gente ganhou de acerto. Porque numa colocação mais geral, quando o texto fala sobre isso, nós fomos perdoados e fomos purificados, nós estamos ganhando uma segunda chance. Nós já nascemos pecadores. À primeira vista, a gente não tem condição de salvação, mas quando Cristo se entrega por nós, quando nós recebemos Ele também como nosso advogado, que intercede por nós, que nos perdoa os pecados, que nos purifica da injustiça, nós temos uma segunda chance de ainda hoje vivermos para a sua glória e sermos pessoas que esperam não o céu aqui, mas a vida eterna. Então o Salmo 130, versículos 3 e 4, vão nos apresentar o propósito do perdão que Deus nos dá, já que nós não devemos viver de toda maneira depois de sermos perdoados. Ele vai dizer: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, se ele fosse olhar simplesmente para os nossos pecados, quem viveria? Ninguém. Porém, com ele está o perdão. Qual o objetivo? Para que te temam. Então, eu sou perdoado para ter uma vida de temor diante do Senhor. E aí, o temor não é o ter medo. Muita gente é crente por efeito da teologia do medo. Olha, seja crente, senão você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você pecar hoje e não pedir perdão a Deus, ou se você brigar hoje com seu irmão e não pedir perdão a Deus, você morrer, você vai para o inferno. Muita gente cresceu, se criou ouvindo isso, só que ele não trabalha com essas questões de terror, é temor. E o temor é respeito, reverência, devoção. Então a nossa vida é trabalhada pelo Senhor para que as nossas iniquidades não nos sejam mais para condenação e que esse perdão nos sirva de motivação para temê-lo, reverenciá-lo e devotar nossa vida em louvor e serviço a Ele. Se ainda assim a gente peca, e a gente vai pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a figura do advogado vai nos lembrar a seguinte questão: o advogado é alguém que é autorizado judicialmente para falar em favor de outra pessoa. Geralmente é perante um juiz e é em defesa. Mas também existe o advogado de acusação. No caso de Cristo, ele é o nosso advogado de defesa. E a nossa defesa diante da acusação do pecado vem dele, que é aquele que se entregou por nós para que nós vivêssemos em santidade e integridade ao Senhor. Quem nos defende? O nosso advogado é alguém que não tem pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5 diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aqui eu vejo uma palavra que talvez falte nas nossas ações muitas vezes, mas que em Cristo nunca faltou: coerência.
Até num texto é preciso coerência. Coesão e coerência são duas questões que um texto sem isso não faz sentido algum. Mas quando ele diz assim, ele se manifestou para tirar pecados e nele não existe pecado. Quem sou eu para tirar pecado se eu peco? Eu não tenho essa autoridade. Mas ele tinha, porque não existe nele pecado. E ele faz essa defesa em relação a nós com base nessa sua própria obediência. Ele obedeceu ao Pai. Diz que o texto sagrado que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, é com base na obediência de Cristo que ele faz essa defesa com relação a nós. Na cruz ele trocou a nossa culpa pela sua justiça. Um ato, o processo é a santificação, o ato único e de uma vez por todas chamado justificação. E ele satisfez o Pai e nos tornou aceitos por ele. Aí eu volto a uma questão também que a gente cresceu, se acostumou a escutar muito. Você quer aceitar Jesus? E aí, você quer aceitar Jesus? Você quer que ele more no seu coração? E qual deveria ser a colocação à luz do que nós vemos? Jesus te aceita? Em Cristo, Jesus te aceita? Através dos méritos de Cristo, você está aceitável aos olhos do Senhor? Você faz parte do plano eterno de Deus, você foi salvo por Ele, pela graça, mediante a fé que Ele mesmo colocou no seu coração. Você se arrepende dos seus pecados? Você confessa eles e pede ao Senhor que utilize da sua fidelidade para lhe perdoar o pecado e lhe purificar da injustiça? Deus te aceita? E aí, num segundo momento, você dizer, não, eu quero que Jesus venha morar no meu coração. Eu peço que o Senhor me receba em suas mãos, para que Ele possa cuidar de mim e me dar a vida eterna que eu não posso garantir. E Isaías 53:11 vai dizer, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, as duas palavras com letra maiúscula, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aí, mais uma observação que se faz nesse texto, ele justificará a muitos. Por isso, nós percebemos que a doutrina que se faz muitas vezes em alguns círculos evangélicos do universalismo é errada. Nem todo mundo vai ser salvo. Talvez a nossa vontade seria que todas as pessoas fossem salvas. A nossa vontade é que todas as pessoas da nossa família sejam salvas. E a nossa maior tristeza é quando elas não são. Quando nós percebemos até o final das suas vidas, até o último suspiro, que elas não se renderam aos pés do Senhor, que elas não confessaram os seus pecados, que elas não se dobraram diante daquele que é totalmente santo e reconheceram que elas eram totalmente pecadoras e eram dependentes de uma salvação de alguém que é superior a elas. Então ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É assim que diz Isaías 53:11. Mas há o versículo número 2, que diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí nós vamos ver que ainda há aqueles que pensam apenas na característica de amor de Deus e desprezam a sua indignação frente ao mal. Cristo é a propiciação pelos pecados dos eleitos de Deus. Há ainda muitas pessoas com quem Deus está totalmente irado. E muitas vezes Ele fica totalmente irado conosco. Quando nós pecamos, nos desviamos da sua vontade, Ele fica irado, sim. E o que aplaca a ira de Deus? São os méritos de Cristo. Porque nós não temos nada em nós que faça com que Ele se agrade e se arrependa do mal que poderia fazer conosco, como diz alguns textos da palavra sagrada. Então, Ele ama o seu nome,
Ele ama a sua justiça e ele fica irado quando pecamos. Nós precisamos saber disso. Deus não somente não se agrada, ele se ira quando nós damos vazão à nossa natureza pecaminosa. E aí, um dos maiores sermões mais impactantes pregados na história do cristianismo chama-se Pecadores nas mãos de um Deus irado, não de um Deus desagradado, porque de fato a ira de Deus desce dos céus contra todo aquele que pratica a iniquidade. E foi justamente isso que aconteceu quando Cristo subiu à cruz. A ira de Deus se lançou integralmente sobre Cristo, porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados. E nisso daí Ele recebeu o que apenas Ele poderia receber, que é a ira de Deus. Nós não suportaríamos nada disso. Então, em Cristo, além da figura do advogado, nós temos a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele vai apaziguar, amenizar a ira de Deus contra nós. Ouça o que nós temos em Romanos 3,25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tantas pessoas pecaram contra o Senhor antes da vinda de Cristo, porque elas permaneceram, porque elas não foram fulminadas de uma vez por todas. Se pecaram contra Deus, porque Ele não fez com que toda a sua justiça fosse concretizada naquelas vidas tão rebeldes e tão pecadoras, porque Ele teve tolerância. Ele deixou impune por certo tempo os pecados anteriormente cometidos, para que pudesse haver a possibilidade justamente de confissão, de arrependimento e na pessoa de Cristo, propiciação por esses pecados, mediante a fé. Então Cristo é propiciação pelos pecados de muita gente, não somente de uma cidade privilegiada, não somente de um estado ou de uma nação, mas de todo um povo escolhido, os eleitos de Deus. João 10,16 vai dizer: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nesse texto a gente percebe que não existe um povo escolhido do ponto de vista territorial, há um povo escolhido do ponto de vista universal. Mas espera aí, eu acabei de dizer poucos minutos atrás que o universalismo é uma doutrina errada, mas porque eu estou dizendo agora universal do ponto de vista global, territorial, não do ponto de vista que cada ser humano será salvo. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas habitando a esfera terrestre. Boa parte delas não será salva. Por quê? Porque não depende do que elas queiram ou do que elas corram atrás. Depende da misericórdia de Deus. E não é simplesmente porque eu faço parte daquela cidade, daquele estado, daquela nação que eu serei salvo. Tem muitas pessoas no Brasil, corrupto e pecador que vivemos, que serão salvas. E tem muitas pessoas na famigerada Cidade Santa que serão perdidas. Nós precisamos entender que a salvação vem para todo aquele que crê. O único pré-requisito é a fé. Não é a sua filiação, não é o gentílico que você vai apresentar, não é a sua naturalidade ou nacionalidade. É somente a fé, que Ele mesmo é quem nos propicia. E recorrendo novamente ao Evangelho do mesmo João, no capítulo 11, 49 a 52, ele vai dizer o seguinte: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano,
Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, são muitas as pessoas que ainda serão salvas pela graça, mediante a fé, recebendo esse dom de Deus, sendo habilitadas a praticar boas obras que Deus de antemão preparou para que elas andassem nelas. Elas não vão vir de um só lugar, e elas vão vir do mundo inteiro, de diversas localidades, de diversas etnias, de diversas condições sociais, de diversas condições intelectuais. Uns 10 anos passados, praticamente isso, em uma aula de seminário eu errei e precisei corrigir a minha fala. Quem me corrigiu foi um aluno, um curso que a gente tinha no sábado no seminário, que vinha pessoas de diversas localidades, e a gente tinha obreiros chamados leigos que faziam um curso básico de teologia para continuar no campo. E com um dos professores deles e de sistemática, na época, eu disse a infeliz frase: Deus não utiliza analfabetos. Você precisa se preparar para servir a Deus. A primeira parte eu corrigi, a segunda eu não retirei. Você realmente precisa se preparar para servir a Deus, mas Deus usa quem Ele quer. Quem sou eu para dizer quem Ele usa ou quem Ele não usa, pela condição intelectual ou pela condição social? Então, nós precisamos ver por esse texto que não somos o único povo mais feliz da terra. Tem muita gente por aí que está servindo ao Senhor como nós e que é alvo da sua salvação tanto quanto nós fomos. Diversas localidades, diversas etnias, diversas condições sociais e intelectuais também. E pode ter certeza, você não, aí essa eu vou falar sem medo de errar, você não vai ter maior galardão se você tiver só até a 7ª série e o seu vizinho tiver até o 3º ano. Você não vai ter um maior galardão porque você fez pós-doutorado em teologia e o seu vizinho fez só até o 5º ano. Não, porque ele se utiliza daqueles que se dispõem nas suas mãos e realmente o servem com integridade e fidelidade. Um exemplo disso, dessas pessoas que estavam dispersas, que Deus vai reunir, vai Paulo nos contar quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 3 a 6. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Quando ele fala em todo o mundo está produzindo, vocês receberam a palavra, vocês creram nessa palavra, vocês agora vivem por essa palavra, mas não só vocês. E eu dou graças a Deus porque vocês perceberam isso e vocês têm um amor especial para com os de dentro e para com os de fora. Vocês têm mostrado um amor para com todos os santos. E por que esse amor é tão notável? Por que esse amor é tão visível? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Os céus não são somente nossos, mas também de todo aquele que em todas as épocas se dobrou diante de Deus e disse: eu sou pecador, eu necessito do seu perdão, eu preciso que o Senhor limpe o meu coração, para que eu seja uma nova criatura e que eu possa te servir. Então, em todo o mundo essa palavra produz fruto e cresce, tal como acontece entre nós, desde o dia em que nós ouvimos e entendemos a graça de Deus na verdade.
É bem verdade que no mundo em que vivemos, essa palavra tem crescido e, se a gente for observar a realidade evangélica mundial, ela tem crescido desordenadamente. Aí eu não vou falar do crescimento da palavra, mas do crescimento de determinadas igrejas. A gente percebe que o número de pessoas que se declaram ou se autodeterminam evangélicas é assustador em determinados locais. Mas isso não corresponde necessariamente à realidade dos salvos. Se a gente for observar a quantidade de crentes que existe, por exemplo, na Itália, a gente vai perceber que é cerca de 1,5%. Mas eles fazem um barulho enorme. De vez em quando eles conseguem alguma coisa nas legislaturas que são propostas, eles conseguem alguma coisa que possa beneficiar o povo cristão. No Brasil, nos últimos censos que foram feitos, nós chegamos a ser 1/3 da população. E nem sempre esse povo barulhento que se cantava antigamente tem se mostrado barulhento. Não quer dizer que agora a gente vá correr pelas ruas gritando com megafones ou atirando pedras nos locais para fazer barulho, para chamar a atenção, mas quer dizer que o fazer barulho é se fazer notar, é fazer com que esse evangelho produza fruto e vá crescendo, e que as pessoas entendam a graça de Deus na verdade. Infelizmente, nós temos visto que, não só aqui no Brasil, é muito fácil falar da própria realidade, mas em outros locais, a pregação do Evangelho nem sempre corresponde à graça de Deus na verdade. E pessoas vão crescendo, mas com um certo nanismo na fé, porque elas não percebem exatamente o que essa palavra traz, que a minha vida precisa ser diferente a partir do momento que Cristo me encontra, que eu preciso confessar os meus pecados e, confessados, também abandoná-los, porque é muito simples também pecar e dizer: eu tenho um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, e ele me diz que se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar os pecados, então não tem problema se eu pecar, porque ele vai me perdoar. Mas a gente tem que lembrar daquele outro texto que diz: aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Eu preciso deixar a vida de pecado para que, após todo esse trabalhar de Deus, eu realmente tenha uma vida coerente com aquilo que eu professo. E esse é o ponto da falta de impacto, um dos pontos, talvez o principal. Por que tanta gente e tão pouco impacto? Porque às vezes o discurso não corresponde à prática. E aí as pessoas vão sempre recorrer perto de nós aquela frasezinha que popularmente se fala: você parece que vive como faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E na realidade a gente precisa dizer: faça o que eu digo, porque eu também faço. Então, meus irmãos, que nós busquemos não pecar, com base nesses versículos que nós lemos, que nós tenhamos uma vida de santidade diante de Deus, o Deus que nos salvou. Mas, ao pecarmos, não nos acostumemos com essas faltas, confessemos essas faltas e tenhamos segurança em Cristo, que é o nosso advogado, que é propiciação pelos nossos pecados e em quem nós temos justificação de uma vez por todas pelo seu sangue.